Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje, oportunidade em que iremos dar continuidade ao vídeo anterior em que abordamos as funções exercidas pelos lipídios. No vídeo de hoje iremos abordar os principais grupos de lipídios. Os lipídios podem ser classificados de uma maneira bastante simplificada em dois grandes grupos: lipídios simples e lipídios complexos. Os lipídios simples, por sua vez, são subdivididos em três outros grupos: os ácidos graxos, os glicerídeos e os cerídeos. Esses lipídios simples, como nós vamos ver mais adiante, são aqueles lipídios que contêm na sua constituição apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Os lipídios complexos, por sua vez, também se subdividem em três outros grupos, que são os fosfolipídios, que são os cerebrosídeos e que são os esteroides. Esses lipídios complexos, além do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, possuem na sua composição outros elementos, como o fósforo, como o nitrogênio, e podem estar inclusive associados a outros grupos de moléculas, como proteínas, como carboidratos e assim por diante. Então, como eu disse, lipídios simples são constituídos apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, enquanto lipídios compostos são constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo conter fósforo, podendo conter nitrogênio e assim sucessivamente. Uma molécula de um triglicerídeo. Triglicerídeo, por quê? Porque ele contém três moléculas de ácidos graxos, esterificando uma molécula de glicerol, naquela reação de esterificação que nós vimos no começo do nosso vídeo. Ácidos graxos podem ser iguais ou diferentes, saturados ou insaturados. Olha aqui um insaturado. Mas contém na sua constituição apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora veja o caso de um lipídio complexo. É também um derivado do glicerol, aqui é a molécula do glicerol, esterificada por um ácido graxo, um outro ácido graxo e uma das hidroxilas do glicerol, ela é esterificada pelo ácido fosfórico e uma das hidroxilas do ácido fosfórico pode ser esterificada por um outro grupo contendo nitrogênio. Então aí está aquela parte da molécula que torna esse lipídio, que é o fosfolipídio, um lipídio complexo. Por quê? Além de carbono, além de hidrogênio, além de oxigênio, contém na sua constituição o fósforo, contém na sua constituição o nitrogênio. Muito bem, pessoal. Então agora podemos falar um pouquinho a respeito dos ácidos graxos, que são considerados lipídios simples e também fazem parte, de moléculas de lipídios, tanto lipídios simples como lipídios complexos. Muito bem. O ácido graxo é um composto orgânico que possui um grupo funcional carboxila em uma das extremidades, lembrando que eles são sempre monocarboxílicos, e cadeias abertas com 4 a 22 átomos de carbono, que podem ser saturadas ou insaturadas na outra extremidade. Então, o ácido graxo contém em uma de suas extremidades a carboxila e na outra extremidade
aqui está simplificado na forma de um radical R, que é um hidrocarboneto. Então, a carboxila e, olha lá, um hidrocarboneto, cadeia aberta, par ou ímpar em termos de átomos e número de carbono, e essa cadeia pode ser saturada ou insaturada. A carboxila constitui a parte polar do ácido graxo, a parte da carboxila recebe o nome de cabeça e a parte do radical R recebe o nome de cauda. Veremos agora o segundo grupo, que é o grupo dos glicerídeos. Muito bem. Os glicerídeos são ésteres do glicerol, daí o nome, glicer, né? Com ácidos graxos. O glicerol é também conhecido com o nome de glicerina, propanotriol. Ele é um triol que pode ter uma, duas ou três de suas hidroxilas esterificadas por ácidos graxos, que podem ser iguais, podem ser diferentes, podem ser saturados, podem ser insaturados e assim sucessivamente. O grupo mais abundante de glicerídeos é o grupo dos triglicerídeos, ou seja, aqueles em que as três hidroxilas do glicerol é esterificada por ácidos graxos. São também chamados triacilgliceróis, símbolo TAG, triacilglicerol, que tem as três hidroxilas esterificadas por ácidos graxos, iguais ou diferentes, saturados ou insaturados. Olha lá, o exemplo de um triglicerídeo, que é uma reação de esterificação. O glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, a hidroxila do ácido graxo reage com o hidrogênio das hidroxilas do glicerol, formando água e formando aqui então, né, um triéster, que é o triacilglicerol. Os radicais R podem ser iguais ou diferentes. Então, um exemplo, aqui, ó, olha aqui o glicerol, 3 moléculas de ácido graxo esterificando suas hidroxilas. R1, R2, R3, portanto, são diferentes. O R1 é um saturado, que é o ácido palmítico. O R2 é uma insaturação, que é o ácido oleico. E o R3 é um ácido graxo com 3 duplas ligações, que é o ácido linoleico. É um exemplo geral, de uma forma geral. Muito bem, vamos ver quais são as propriedades dos glicerídeos. Primeiro, estado de agregação. Podem se apresentar em forma sólida ou líquida, em temperatura ambiente, dependendo da sua composição. Sólidos, em temperatura ambiente, são as gorduras. São derivados de ácidos graxos saturados. Origem animal, nós temos a banha, nós temos o sebo. Origem vegetal, nós temos, né, a gordura do coco, gordura do cacau, o chocolate. Em condições ambientes, podem também se encontrar em forma de líquidos, que são denominados óleos, derivados de ácidos graxos insaturados, origem vegetal ou animal, e aí nós vamos encontrar aqueles glicerídeos que são comestíveis, como é o caso óleo de milho, óleo de soja, óleo de amendoim, né, óleo de girassol, óleo de peixe, e vamos encontrar um outro grupo que são chamados de óleos secativos. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de secar muito rapidamente em condições ambientais
e por isso mesmo são utilizados principalmente na produção de tintas. É o caso, por exemplo, lá, óleo de linhaça, óleo de rícino, óleo de tung, óleo de oiticica, óleo de cânhamo e assim por diante. Primeira propriedade dos glicerídeos, estado de agregação. Hidrólise, né, olha lá, os triacilglicerídeos podem sofrer de hidrólise, que pode ser uma hidrólise ácida, uma hidrólise alcalina ou uma hidrólise enzimática. Então, na verdade, o que vai acontecer? Sob a ação de um ácido, ou sob a ação de uma solução alcalina, ou sob a ação de uma enzima, vai ser hidrolisado, liberando os seus componentes, que são o glicerol e os ácidos graxos. Essa é uma reação importante quando nós vamos considerar o metabolismo dos lipídios para a produção de energia. A hidrólise ácida é uma hidrólise reversível. A produção de glicerol e ácidos graxos. A hidrólise alcalina é provocada por uma solução alcalina. A produção também de glicerol, mas em vez de água é sabão. E a hidrólise enzimática, que é catalisada por enzimas denominadas lipases. Então é importante que os triglicerídeos podem sofrer hidrólise catalisada por enzimas ou realizadas por soluções ácidas ou alcalinas. No caso da hidrólise enzimática, há a produção de glicerol e de ácidos graxos, que são importantes, como eu disse, no processo de aproveitamento da energia contida no lipídio. A hidrólise ácida, olha aqui a molécula de um triacilglicerol, mais 3 moléculas de água, ocorre a quebra da ligação éster e vai produzir, em uma reação reversível, molécula de glicerol, 3 moléculas de ácido graxo, que podem ser iguais ou diferentes. O que é importante é que, por ser uma reação reversível, ela não se completa. Vamos agora para o terceiro grupo de lipídios simples, que são os cerídeos. Vamos então continuar com o tema dos lipídios, concluindo o grupo dos lipídios simples, constituído pelos cerídeos. Os cerídeos são ésteres de um álcool superior, que tem mais de 16 átomos de carbono na sua constituição, não ramificados, e ácidos graxos, também de elevado peso molecular, também com cadeia linear. Os álcools superiores podem ser, por exemplo, a esfingosina, o álcool mericílico. Esses cerídeos são produzidos por animais ou por vegetais e normalmente têm uma função de defesa do organismo. Os animais, por exemplo, as abelhas, produzem a cera. Nos animais ainda, nós vamos encontrar a cera no ouvido. É uma cera que protege o nosso ouvido contra a retenção de umidade, o que permitiria o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Nós temos, por exemplo, a cera da pena das aves, que também tem a finalidade de impedir o encharcamento de suas penas, o que aumentaria o seu peso, dificultando o seu voo. O principal componente da cera de abelha é o palmitato de mericila. Em vegetais, nós vamos encontrar cera de carnaúba, nós vamos encontrar a cera revestindo, por exemplo, a superfície de frutos, como a manga,
revestindo a superfície de folhas, também com a finalidade de defesa, evitar a perda excessiva de umidade em condições de elevadas temperaturas, o que levaria a um excesso de perda de umidade, podendo levar inclusive à morte da planta ou à perda mais rápida da qualidade dos frutos. Muito bem, vamos abordar então os lipídios complexos, que, como nós já vimos, são aqueles que, por hidrólise, liberam álcool, ácido graxo e um outro tipo de substância ou elemento químico, além do carbono, hidrogênio e oxigênio. Por exemplo, quando esse outro composto que se liga ao lipídio é uma proteína, nós temos uma lipoproteína. Quando é o ácido fosfórico, nós temos um fosfolipídio. Quando é um carboidrato, nós temos um glicolipídio, e assim por diante. Os fosfolipídios podem ser ésteres de ácido graxo com glicerol, formando os fosfoglicerolipídios, ou com a esfingosina, formando um esfingolipídio, como é o caso da esfingomielina. Então, nesse slide, temos aí um exemplo do que seria uma lipoproteína. Então, veja, na região central, né, a participação de triglicerídeos, a participação de cerídeos. Na intermembrana, nós temos a participação do colesterol. Veja aqui a participação dos fosfolipídios, a participação de uma proteína. Não é? Aí o nome lipoproteína. É por isso que se trata de um lipídio complexo. E o ácido fosfatídico? O ácido fosfatídico é um éster do glicerol, duas de suas hidroxilas esterificadas por duas moléculas de ácidos graxos, sendo que a terceira hidroxila é esterificada pelo ácido fosfórico. Então, aparecendo aí o elemento fósforo na composição do ácido fosfatídico. Esse ácido fosfatídico é o fosfolipídio mais simples. Todos os fosfolipídios são derivados do ácido fosfatídico. Então, olha aí a estrutura do ácido fosfatídico. Temos aqui, olha lá, o glicerol, olha, as duas moléculas do ácido graxo e esterificando uma hidroxila do glicerol, o ácido fosfórico. Então, essa é a estrutura básica do ácido fosfatídico, que servirá como estrutura para a produção de outros fosfolipídios. Muito bem. E o fosfolipídio? Os fosfolipídios são derivados do ácido fosfatídico, em que uma hidroxila do ácido fosfórico é esterificada por um composto, pode ser uma serina, colina, etanolamina, pode ser o inositol. Então, nesse slide, nós temos aí o que seria uma molécula, em sua forma geral, de um fosfolipídio. Né? No caso, a fosfatidilcolina. Então, aqui, olha lá, os três átomos do glicerol, esterificado por uma molécula de ácido graxo, uma outra molécula de ácido graxo e aqui o ácido fosfórico. Então, até esse ponto, nós teríamos a molécula do ácido fosfatídico. E aqui temos a colina, que é um composto nitrogenado, esterificando uma hidroxila do ácido fosfatídico. Esfingolipídio. O que seria um esfingolipídio? São ésteres de ácidos graxos com a esfingosina,
que é um aminoálcool que possui uma longa cadeia hidrocarbonada insaturada. O grupamento amino da esfingosina, ele é esterificado por um ácido graxo através de uma ligação amídica, uma ligação semelhante à ligação dos aminoácidos para formar a estrutura de um peptídeo e depois a estrutura de uma proteína. Na esfingosina, uma hidroxila de álcool primário é esterificada pela fosfatidilcolina. Então vejam nesse slide o que seria uma esfingomielina. Então olha aí a fórmula da esfingosina. Então vejam bem, ela possui uma longa cadeia hidrocarbonada insaturada. Possui o grupamento amino e possui as suas hidroxilas, que podem ser esterificadas, como está nesse slide, constituindo a esfingomielina. Vejam que são lipídios que possuem longas cadeias de hidrocarbonetos. No caso, uma delas com uma insaturação. E o cerebrosídeo? O que seria um cerebrosídeo? O próprio nome já liga, né? Cerebrosídeo com cérebro. Então vamos ver o que é um cerebrosídeo. Né? Ele é um glicoesfingolipídio. Então, a glico, né, de carboidrato, de glicose, encontrado no cérebro. Ele possui uma molécula de galactose, esterificando uma hidroxila da esfingosina. Então, olha aí a molécula de um cerebrosídeo. Então, olha aqui a esfingosina, né? Olha aqui a galactose. 1, 2, 3 para baixo. Né? Ok? Então, cerebrosídeo também são compostos de cadeia muito grande. E os esteróis? O que seriam os esteróis? Tá? Os esteróis são formados por uma estrutura que contém 3 anéis com 6 átomos de carbono, formando um hexágono, e um anel com 5 átomos de carbono, formando um pentágono, fortemente associados, o que dá uma estrutura bem estabilizada para os esteróis. Há uma hidroxila no carbono 3, que é a única parte da molécula que apresenta polaridade. Muito bem. O nome dessa estrutura é bem complicado, olha lá. Ciclo, peridro, pentano, fenantreno. Ok? Ciclo, peridro, pentano, fenantreno. O colesterol é o precursor de todos os esteróis. Moléculas que fazem parte da célula, tanto como hormônio, como vitamina. Olha lá, exemplos de esteróis. Olha aqui a estrutura do ciclo pentano perido fenantreno. Olha lá, um ciclo com 6 carbonos, uma estrutura com 6 carbonos, uma estrutura com 6 carbonos. Então são 3 anéis com 6 carbonos, 3 anéis hexagonais e um anel pentagonal. E vejam como é feita a numeração. Aqui nós temos o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Olha lá, no carbono 3, a presença de uma hidroxila. E olha aqui, ao lado, a molécula do colesterol. Então, olha aqui, até aqui nós temos ciclo pentano perido fenantreno, e aqui uma outra estrutura com carbono e hidrogênio, formando então a estrutura do colesterol, que é estrutura básica
para a formação dos outros esteroides. Qual é a função biológica dos esteroides? Os esteroides exercem as seguintes funções, vejam lá. Né? Rigidez da membrana. Então é o caso do colesterol. Como nós já vimos em slides anteriores, o colesterol ele dá uma rigidez à membrana celular. Sinalização hormonal. É o caso de hormônios esteroides. Emulsificação de lipídios. Então, eles participam na composição dos ácidos biliares. Muito bem. Com relação ao colesterol, com certeza vocês já ouviram falar em bom colesterol, mau colesterol. Então, o que viria a ser isso aí? Né? Então, nós temos o mau colesterol, é o LDL. E o bom colesterol é o HDL, High Density Lipid, e Low Density Lipid. Então, o que acontece? Acontece que o bom colesterol, o HDL, ele flui com o sangue, ele se movimenta com o sangue, enquanto que o LDL, ele se deposita nas artérias, provocando o quê? O estrangulamento de sua abertura, ou seja, um fechamento dessa artéria que vai dificultando a passagem do sangue e num determinado momento pode levar a uma trombose, pode levar a um infarto e assim por diante. Portanto, é muito importante você conhecer aquele colesterol que entra na constituição do seu sangue, se ele é do tipo LDL ou é do tipo HDL. Muito bem, pessoal. Com isso, finalizamos esse nosso vídeo sobre a classificação dos lipídios. É importante agora que vocês consultem outras literaturas a respeito, uma vez que, evidentemente, em um curto espaço de tempo, não teríamos condições de colocar todas as informações sobre a classificação dos lipídios. Muito bem. Se este vídeo foi útil a você de alguma maneira, passa lá no YouTube e deixa o seu sinal de positivo. Se tiver algum amigo que esteja estudando lipídio neste momento, pode passar a ele o link para que acesse a este vídeo. Ok? Muito bem. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.